Fala rapazes, como é que vocês estão? Hoje aí estamos com o vídeo das melhores cartas da edição nova, que é a Tarkir Dragon Storm. É uma edição standard, então geralmente a gente faz top 5 porque não veio tantas cartas boas assim ou legais. Geralmente a minha top 5 são as melhores na minha humilde opinião e também as que eu acho mais da hora. Tem muitas cartas que às vezes não são. Tu sabe que essa aí não vai jogar ou é um reprint funcional de outra carta que já joga, então tipo, não faz muito sentido colocar, mesmo sendo uma carta que vai jogar mais do que a carta que eu coloquei no top 5. Então, já explicando aí, temos aí o pôster. Essa edição eu gostei de algumas cartas, só que, como sempre, vamos colocar aí as que eu achei legal e depois a gente fala o top 5. Eu não falo só de 5 cartas, né? Geralmente eu vou fazendo aí um pano de fundo geral para depois eu falar das melhores, beleza? Mas antes de começar, lembrar aí que se vocês quiserem ganhar algumas cartinhas dessa edição, vocês podem concorrer lá na Liga Médica, apoiadora aí deste canal e deste vídeo, pois neste mês de abril vocês estão concorrendo a 50 kits de pré-lançamento. Para concorrer, cada R$100 em compras lá no Marketplace vocês ganham um cupom e utilizando o nosso código promocional GUMA lá no final da sua comprinha, você duplica a sua chance de ganhar e nos dá aquela moral também. Então não esqueça, se vocês forem comprar lá no Marketplace, cada R$100 em compras, utilize o nosso código e daí vocês duplicam a chance de ganhar e todo mundo sai ganhando, beleza? Beleza. Então, bora aí, vamos ver as cartinhas. Começando com esse bicho aqui que eu quase coloquei no meu top 5, por isso que eu comecei falando sobre esse discurso, porque esse bicho eu sei que não vai jogar. Mas ele é uma carta tipo diferenciada, icônica, 3 manas, 2/2, pode ter quantos quiser no deck, é um pássaro com voar, obviamente, tem alguns que até não voam, inclusive no Magic, né, bizarro. Tem até umas cartas que parecem estar no meio das nuvens e não voam, né, não tem nem alcance, mas tá. Toda vez que ele causa dano de combate a um jogador, você pode buscar no seu deck por outra carta igual a ele. Então é como se fosse um Squadron Hawk parcelado, né, mas você pode ter quantos quiser. Squadron Hawk no draft você pode ter 10 se você quiser, só que difícil é draftar 10 ou abrir nos boosters, né? Mas você pode ter vários desse cara aqui. Diferente do Squadron Hawk só pode ter 4, mas o Squadron Hawk quando entra 2 manas você busca os 3. Esse aqui é 3 manas, 2/2, então um pouquinho mais gordinho. Mais revoltado também, olha só, olha a cara de nervoso dele aqui. Uma bicada desse. Ele dando dano. Claro, teu oponente vai dar um raio, mas se o seu deck tiver bastante dele, tu vai fazer, beleza, no próximo turno tu vai fazer outro dele. E uma hora, né, tu pode ganhar no cansaço. 2/2 a gente sabe, né, tem o Breath Weapon pra incomodar, mas de repente um deck com aceleradores, né, por exemplo, um Dorks, um Avacyn's Pilgrim, Mana Avacyn's Pilgrim, vai. Turno 2, Tempest Hawk, tu tem que matar, beleza. Daí no turno 3 tu faz Tempest Hawk com outra Avacyn's Pilgrim. Aí tu matou o Tempest Hawk, beleza. Daí no turno tu já tem, acho que quase possível para fazer 2 Tempest Hawk. Então uma hora tu pode conseguir ganhar no cansaço. Eu gostei. Carta icônica não, única. Porque né, cartas de você poder ter quantas quiser no baralho, no Magic são poucas. Então aí o Pauper tem mais uma. Reeling Dawnbreaker. Um dragão. 5 manas, 3/4, voar vigilância. No início do combate do seu turno, outra criatura que você controla ganha mais até o final do turno. Ou você pode, né, ele tem... Quando eu vi o primeiro momento eu pensava que era uma aventura, eu achava melhor. Antes, né, eu pensei, pô, se fosse aventura seria melhor. Depois que eu li, né, certinho, isso aí é um homem, um presságio. Então é um feitiço que você faz um 2/2 soldado e você tem que embaralhar essa carta de volta no seu deck. Então, eu achei, nesse caso aqui, a criatura pior não sendo uma aventura, né? Porque daí se você fizer o 2/2, o que não é ruim, 2 mana 2/2, ali tu tem um urso cinzento, né, branco. Tu tem ali o blockerzinho no início, daí depois embaralha ele pra você depois comprar, mas seria melhor se fosse aventura, porque daí ao longo do jogo tu poderia baixar ele, né? E ter um 3/4, então seriam umas 2 cartas numa só. Mas eu vou falar mais pra frente sobre esses dragões, ok? Mas esse aqui eu achei ok, né? Tipo, dos dragões, ele um dos mais oks fracos, né? Mas eu quis falar porque eu achei interessante. Humbling Elder, como eu falei, de reprint funcional. Esse aqui é a mesma carta do que aquele do que vai no Fadas. E que tem também no sideboard do Fadas. Que é 1 mana, 1/2, flash. Quando entra a criatura do oponente ganha -2, -0. Tem outras 2 cartas dessa. Eu não lembro agora o nome deles, mas um é humano e o outro é um gnomo. O outro que é gnomo é artefato ainda. Então esse aqui pode substituir o gnomo, né?
De repente, se tu quiser usar no main deck 2 de um e 2 desse, pra você não tomar Echo in Decay, porque, sei lá, vai que Echo in Decay, às vezes tu tá jogando, querendo jogar em volta. Porque o outro era 4 humano no main deck pra você poder fazer o Off One Mind mais fácil, já que você tem as fadas, né? Mas é ok, só mais um, né? Vai ter vários nessa edição, assim, de reprint. É a mesma carta com outra cara. Ringing Strike Mastery. Uma mana, encantamento de encantar criatura. Quando encanta a criatura, vira a criatura. A criatura não desvira na etapa de desvirar. E ela ganha uma habilidade. A criatura paga 5 genéricas, desvira essa criatura. Eu achei interessante porque tinha uma outra que era Singing Bell Strike, uma coisa assim, que era também de Tarkir. Quando eu comecei a jogar Pauper de Mono Blue Delver, eu usava no side contra decks de combate witches ou contra decks de bichões, né? Tu podia dar um tap num Fangrim Marauder na época, tipo, era com uns bichos grandes, ou um Lamog's Crusher. Era uma incolor, uma azul, certo? E tu paga 6 pra desvirar a criatura. É a mesma coisa, só que tipo, custava uma a mais e custava mais 1 pra desvirar. Então 6 manas. Então era difícil do meu oponente desvirar. Às vezes ele conseguia ter mana suficiente pra desvirar e tal, mas até lá eu já tinha conseguido a graça suficiente pro Delver. Esse aqui é uma mana só, e pra desvirar é só uma mana menos, mas 5 manas também ainda assim é difícil pro cara ter, né? Se tu dá isso aí num Terror, ele tem que perder o turno inteiro pra desvirar um Terror. E outra coisa que também eu pensei foi que alguém num grupo comentou, que eu acompanho, no grupo do Bill, comentou assim, nossa, vontade de botar isso aí no Barreiras. E eu pensei, caramba, é verdade, pode ser um removal do deck de Barreiras. E além disso, você pode botar na própria barreira, e se você tiver 6 barreiras ou mais, você tem mana infinita. No mall é um inferno fazer isso, né? Mas no IRL tu tem 6 barreiras, né? Adiciona 6 com uma barreirinha lá que adiciona pra cada barreira que você controla. Paga sem desvio, mana infinita. Tá aí. Então, e pode ser usado no site pra você poder, quero contra deck de Terror. Pode usar no Terror. Claro que no Terror você vai ter que pagar 3, mas no Barreiras tem mana, geralmente. Contra deck de, não sei, algum bicho que te incomode, Gurmag ou Crisálida. Ou não, beleza, tipo, comprei tarde no jogo. Tipo, pô, beleza, serve pra combate, porque eu tenho 6 barreiras. Então, tem essa possibilidade. Não tem como tutorar facilmente, porque no outro lá você tutorava, né, o Free from Real. Mas pode usar um de cada, às vezes. Não sei. Também o Free from Real tu pode usar como removal, né? Tu pode botar no bicho do oponente e ficar pagando azul todo turno pra ficar dando tap nele. Então, também, às vezes as pessoas esquecem que o Free from Real dá tap na permanente na criatura encantada. Sibsig Appraiser. 2 genéricas no azul, 2/1. Zombie Advisor. Quando entra em jogo, olha as duas do topo, você bota uma delas na mão e uma no cemitério. Então ela faz quase um surveio, né? Sei lá, é igual o Seagate Oracle, só que, como eles falaram, sem bunda, né? 2/1. Bate mais, mas a gente sabe, no Pauper /1 a gente sofre muito, você vai ter muitos bichinhos, tu não vai conseguir passar de um Trabin Inspector, tu não vai conseguir passar às vezes eu ia falar Token de Kudota, olha só. Token de Kudota. Foi embora, né? Já fiz o vídeo falando sobre isso, discordo do bando do Kudota, prefiro que fosse o Bushwalker, mas veja outro vídeo pra enfim. Então, mas tem a parte do Surveil, né? Então, pra um deck de Reanimator, às vezes tu quer milar de repente um Deep Analysis no Familiars, esse é melhor. Não sei, pode ser que seja melhor do que o Seagate. Eu gosto mais do Seagate para o deck de Familiars, mas esse aqui pode ser melhor de repente num deck de Ubeznacker. Não, se bem que Augura é melhor porque é duas. Enfim, tá aí, é legal. Vou ter 4, vou comprar 4, óbvio, mas ainda não encontrei algo pra ele. Unending Whisper. Uma preta, feitiço, draw a card. É isso, só que daí tem o Harmonize. 5 genéricas no azul, você pode jogar essa mágica do seu cemitério com o custo de Harmonize Cost, então custa 6, né? Com uma azul mais 5. E você pagando esse custo de mana, na verdade você tem que virar uma criatura que você controla para reduzir X, igual ao poder dela. Então se eu virar um Gurmag, eu pago só uma azul, por exemplo. Ou se eu virar um Augur, tenho que pagar 5 daí. Se virar esse bicho, eu pago 4. Então, ok, né? Tipo, mana draw, se fosse ainda instant, né? Tipo, porra, draw. Mas eu botei aqui porque às vezes azul, draw, eu sempre tenho umas cartinhas que pode ser interessante. Wingpan Stride, uma azul, encantamento aura, que encantar a criatura do ganha mais um e voar, e tem habilidade. É por isso que eu botei essa carta aqui.
2 genéricas, uma azul, volta essa aura para a mão do seu dono. Claro que ela tem que estar em campo, né? Não dá para voltar do cemitério. Se fosse voltar do cemitério, teria escrito. Pode fazer do cemitério, né? Porque às vezes tem pessoas que falam, nossa, eu posso voltar essa carta aqui do cemitério. Não. É só se ela estiver em campo. Cartas de Magic só querem dizer coisas quando estão em campo. É a mesma coisa, tipo, isso aqui. Sei lá, tudo bem que não tem como encantar no cemitério, né? Animate Dead demanda um abraço. Mas tá, enfim. Abzan Devotee. Vamos pro preto aqui. Peraí, deixa eu dar um golinho aqui. Abzan Devotee. Uma genérica, uma preta, 2/1, um Dogo, um cachorrinho, clérigo. Ele tem a habilidade, esse aqui sim, paga 2, uma preta, volta do cemitério. Retorne dessa carta do seu cemitério. E ele tem a habilidade de filter, de pagar uma genérica, e ele adiciona branca, preta ou verde, que são as cores do Abzan, que está no nome dele. Ative apenas uma vez por turno. Eu achei sacanagem isso aí, eu achei que podia ser pelo menos 2 vezes. Podia ser ative apenas 2 vezes por turno, no máximo 2 vezes por turno. Uma vez só. Então tu vai ter que encontrar decks que só seja útil usar uma vez. E o deck que eu pensei para usar esse carinha é o Tortex. Eu sei, todo o top 5, o top 10 que eu faço de vídeo tem que ter alguma carta do Tortex ou do Heroic, porque tipo, sempre vai ter um pump numa edição que é ok, que dá pra usar no Heroic, ou no Tron, né? Tipo, sempre vai vir uma carta de 20 manas que pode jogar no Tron. Mas esse aqui, falando sério, teve gente que botou uma vez no grupo, tipo, pode jogar no Tortex. Por quê? Porque é criatura, tipo... Só porque é criatura. Mas esse aqui é interessante porque no Tortex, quando você joga com o deck, muitas vezes você sente falta de como castar suas spells verdes, porque o teu deck é muito mais preto do que verde, certo? Esse bicho aqui, ele faz exatamente o que você precisa. Não é, por exemplo, uma criatura que entra e que você tem que virar para adicionar verde, daí só no próximo turno. Ou, às vezes, as criaturas que adicionam essa mana verde é o Sakura Tribe Wilder, que já é verde. Então, tipo, tu vai ter que ter verde para adicionar verde. Então, tipo, tu precisa da mana verde, às vezes, quando você tá zicado de mana preta. E ele é interessante. Então, tipo, uma hora que você habilita uma maninha verde, que seja, mesmo que você baixou ele, o oponente já deu um raio nele. Tipo, tu tá ainda com a prioridade, tu pode usar essa mana verde, tu já se livrou de pelo menos, né? Você faz um Sakura Tribe Elder, ou faz qualquer outro bicho verde que você precisava muito fazer, sei lá, faz um Spore Frog pra não morrer na volta ou no ataque. Tudo bem que se ele vai dar um raio nesse bicho, ele daria no Spore Frog, mas enfim. Tu já tem, né, a possibilidade de jogar só a partir de só mana preta. E ele volta do cemitério, que pro Tortex é incrível. Então, não vou dizer que vai usar 4 no Tortex. Tem o Ent, né, que busca floresta por uma genérica, eu sei, só que às vezes não vem na mão. Então esse carinha aqui é uma maneira legal. 2/1, pode parar ali de repente os bichos do Burn, o cara tipo, do Burn vai ter que dar 3 de dano de qualquer jeito nele. Tudo bem, ele pode ter que dar 1 de dano em cada criatura, né, daí mata ele e o Spore Frog, daí tu tá fudido, mas é a vida, né, Monohead sempre incomodando. E eu adorei a arte, tá aí, eu gostei desse Devotee, mas ainda não é o meu melhor Devotee. Era o meu melhor Devotee até eu fazer a live olhando algumas cartas aqui e depois eu mudei de ideia. Mas tá aí. Caustic Exhale, acho que é assim que fala. Uma preta instant. Como custa adicional para jogar essa mágica, Behold a Dragon ou pague uma genérica. Então custa 2 ou uma preta se você Behold a Dragon. Para Behold a Dragon, tu escolhe um dragão que você controla na mesa ou revela uma carta de dragão da sua mão. Então, Nameless Inversion é uma carta de dragão. Aquele bicho que entra e exila artefato ou encantamento também é um dragão. Então dá pra fazer pra facilitar cartas de tipo Morpholoid lá pra você ter isso aí. Mas claro, você pode ter um dragão na mão. A criatura ganha menos 3 até o final do turno. Então é um Disfigure melhorado. Ou um Defile melhorado até o turno 3, né? Porque o Defile, se você chegar no turno 3 com 3 pântanos, a partir dali já o Defile é melhor, né? Porque ele pode dar menos dá mais de dano. Dá mais, menos do que esse cara. Mas é ok, né? Pro deck de dragão. Pro início do jogo. Claro, também pode ser um 2 manas, -3/-3. Tem a carta que é Last Gasp, que faz a mesma coisa, de Ravnica, mas ela é ruim. No passado jogou, eu acho. Feral Death Gorger. 5 genéricas, uma preta, um dragão, 3/5, voar Death Touch. Quando entra, exila 2 cartas no cemitério. Então ela faz uma habilidade de fada macabra. Mas é 6 manas para um 3/5. A parte mais fácil de jogar dela é essa aqui, né? Que é o presságio. 2 manas, bota um marcador +1/+1 na criatura que você controla. Não, a criatura alvo, né? Então se o cara tiver um standard de battle, tu é obrigado a dar nele. Mas enfim, tu vai dar de repente no teu Crypt Rats.
compre uma carta. Então dá um marcador e compra uma carta. É engraçado que preto para botar marcador, geralmente pode ser que tu não tenha bicho, deve ser uma merda isso aqui, né? Tu vai ter que dar no bicho do oponente para dar um draw e embaralhar isso aqui, ou esperar para ter 6 manas, né? Dependendo se tu tiver no desespero. Eu achei ok, mas, né... Já vou falar mais dele no final do vídeo, porque ele por si só eu achei que ele foi marromeno. Nurset Rebuke. 4 genéricas, uma vermelha instantânea. Essa aqui eu olhei de primeiro e falei que bosta. Mas depois eu lembrei que tem o... Tá, pera, vamos ler primeiro o que ela faz. 5 manas, instant dá 5 de dano à criatura e adiciona as cores de Jeskai. Se a criatura fosse morrer nesse turno, exila, não sei o que. Tá, então tu pode matar um Gurmag por 5 manas. Eu achei uma bosta, porque eu falei, porra, 5 manas, mesmo assim adiciona mana, mas eu lembrei que pode ser que criem aí uma versão do deck do Ruby Storm lá, que tem os redutores de mana. Então, às vezes, se tiver 2 daquele bicho, já custa 3 para dar 5 e adiciona mais 3 de Jeskai. Só que também aquele deck geralmente é Gru, né? Azul não, verde e vermelho, então tu vai adicionar Jeskai. A azul e branca vai ficar meio que perdida. Não sei. Talvez faça uma versão Jeskai daquele deck. Ou 4 color, né, já que tem o verde. Mas tá aí, pode ser. Rescue Leopard. 2 genéricas, uma vermelha, 4/2, um gato. Quando ele for virado, você pode descartar. Quando ele se transformar, não. Quando ele for virado, toda vez que ele for virado, você pode descartar uma carta e se você fizer isso, compra uma carta. Ele lembra esse bicho. Que comba com o outro bicho que tu vira pra desvirar uma criatura dele, se desvira infinito, né? A criatura verde, não ele. Aí, só que esse aqui eu pensei, porra, mais uma carta pro combo, mas na verdade esse cara tem o backup, esse aqui faz aquela criatura verde ter essa habilidade dela se compra o deck inteiro, né? Mas é um bicho aí interessante, 4/2, de repente se esse deck aqui, aí às vezes tu baixa, tem esse cara na mesa, tu bota isso aqui, tu faz 2 vezes, não sei, tu pode ficar batendo coisa aqui comprando 2 cartas, descarta 2, né, e compra 2, não sei, mas eu achei interessante. Backup não. Reprint funcional, backup é a habilidade. Seize Opportunity. 2 genéricas, falando de Ruby Storm, 2 genéricas, uma vermelha, instantânea, você pode exilar, escolhe uma, né? Exila as 2 do topo e você pode jogar até o final do seu próximo turno. Essas cartas vermelhas agora é tudo isso, né? Tipo, exila do topo e joga quando quiser, porque, porra, até o próximo turno é muito tempo. Ou até 2 criaturas ganham mais 2/1 até o final do turno, então você tem a opção. Kalikai se empolgou muito com essa carta, mas eu achei ok, mas eu queria falar por causa que, como existe Ruby Storm, essa carta pode ser uma opção pra você. Agora vamos pro verde. Reprint funcional de novo. A Enoch Wayfarer. 2 manas, 1/1. Dork, um cachorrinho Scout. Scout é batedor, acho que é. Quando entra em jogo, mila 3 cartas, você pode botar um terreno dentre eles na sua mão. E se você não fizer isso, você bota o marcador mais um nele. Então é igual aquele bicho que já vai no dredge. Então se você quiser usar 4, quer dizer 8, pode usar. Undergrowth Leopard, de novo, uma incolor, uma verde, 2/2, gato, vigilância. A diferença é que isso aqui é um cachorro. Tipo, se você prefere cachorro, ou se quiser usar 2 de cada para não tomar Epic Decay de novo. Gato, vigilância. Pagar um, sacrifica essa criatura e seu artefato e encantamento, 2/2. Tem aquele Vermint que veio em Outlaws, a edição lá dos Cowboy. Mesma coisa, só que é Vermint e esse aí é gato. Então se você quiser usar 8 pode usar, ou se quiser usar tipo 2 de cada para não tomar IPNDQ, mesma coisa. Então interessante, já falei bastante daquele bichinho no top 5 de Outlaw, na época ainda tinha Glitters, então ele podia ser bom para destruir Glitters. E esse aqui pro Dredge. Aí agora vamos falar de uma carta, cara, essa carta aqui eu gostei bastante, ela também quase entrou no meu top 5, quase. Só que não ia ser justo porque ela não é tão forte assim. Ela é massa, ela é baita, eu gosto dela, mas ela não é, sabe? Eu gostei da arte, eu gostei desse custo aqui. Eu achei da hora esse jeito aqui de fazer, tipo, quase um Spectral Procession, né? Só que Jeskai, eu achei legal. Então, Monastery Messenger. Ele custa, o mais barato possível é uma mana de cada de Jeskai, ou o mais caro possível 6 manas. Como é que funciona isso aqui? Tu pode pagar uma azul, né? Para cada bolinha tu tem que fazer de maneira independente. Então, ou tu paga uma azul ou 2, ou tu paga uma vermelha ou 2, ou paga uma branca ou 2. Ou seja, pode ser 6, pode ser uma azul e 4, ou pode ser uma azul e vermelho e 2, ou uma azul e branca e 2, ou uma vermelha e 4, sabe? Então tipo, tem várias maneiras de você pagar. Então num deck de Jeskai você pode pagar por 3 maninhas, uma branca, uma vermelha e uma azul.
Ou, tipo, ah, só tem azul e vermelho. Paga duas aqui, uma azul e uma vermelha, e mais duas genéricas. Feito. O que ele faz, Guma? Por que você tá tão chateado que esse bicho aí não quase entrou no top 5? Ele é um bird batedor. Um bird batedor, um pássaro batedor. 2/3 voar vigilância. Achei legal isso aí, porque eu odeio fadas, então, tipo, pra fadas ele teria, né, um corpinho legal aí pra você poder segurar as malditas fadas e os ninjas, né? 2/3. Quando ele entra em jogo, coloque até uma target non-creature, non-land card no seu cemitério no topo do seu deck. Aí que tá. Se fosse na mão, eu sei que na mão ia ser muito forte, ia ser melhor do que o Arcomante. Principalmente no G-Sky ele ia ser muito melhor, né? Porque no G-Sky tu tem mais facilidade, acho, de fazer as 3 cores do que 4 manas, sendo 2 azuis. Depende, às vezes falta mana branca, mas... Enfim, ele seria igual ao Arcomante, você podia pagar, tipo, uma... Se tiver a vermelho e azul, né? Geralmente tu tem a vermelho e azul no Izet. Então tu faria uma vermelha, uma azul e 2 genéricas. Se não achar a mana branca. Eu até comentei se desse pra fazer um esquema de tipo, em vez. Porque botar no topo só se tu for jogar de milagre, né? E a gente só tem um milagre no Pauper, que é aquele Thunderous Wrath, que é 6 manas e dá 5 de dano, ou milagre por uma vermelha. De repente, num deck de milagre, pode ser que ele jogue, seja interessante. Faz o deck de milagre. 4 milagres, 4 Monastery Messenger, 4 Portente e mete bala, tá ligado? De repente, nesse deck ele seria legal. Mas talvez. Ele seria, tipo, talvez meu sexto lugar, alguma coisa assim. Mas eu gostei bastante dele. Outra coisa que eu comentei, que eu tava na live, eu tava passando o olho aí, não ia gravar na live, mas tava passando o olho. Se fosse draw a card e discard a card, sabe? Ele entra, tu pega uma do cemitério, mas tu descarta. Então, tipo, com Ephemerate, tipo, tu não vai ter... Tu tem que ficar comprando bastante carta pra poder fazer o setup dele, né? De Ephemerate, volta Ephemerate, daí beleza, mas teria que descartar uma carta. Eu acho que podia ser isso. Tem várias cartas nessa edição que é compra e descarta uma carta, e esse aqui podia ser isso. Botar no topo, então vai ser só pra Miracles. Talvez ele seja melhor do que o que eu tô imaginando. De repente o deck de Miracles seja mais legal por causa dele, né? Então. Ou talvez não, porque pro deck Miracles você vai ter que pagar 3, tem que botar branco, ou pagar 4 para setar um milagre, sendo que tem muita coisa que vale mais a pena. Às vezes vale mais a pena jogar de Sky e Ephemerate mesmo, com Arcomante, né? Ou com o outro lá que é vermelho também, que é uma vermelha e 3 genéricas lá, 2/1. Mas eu gostei desse bichinho, cara. Eu vou ter 4, obviamente, desse bicho. Mas tá aí. Opa, carta de edição diferente. Que porra é essa, Guma? Então, eu vou falar dessa carta agora, porque eu não queria falar o vídeo desde o início dela, porque ia ficar chato, eu acho. Mas essa carta aqui é um dos motivos de eu ter gostado muito de alguns dos dragões. O dragão preto que a gente já falou lá, o dragão preto, não acho que caiba no que eu vou falar sobre o Dragon's Approach, o dragão preto aqui, né? Mas às vezes vai que o pessoal queira usar. Mas o que é o Dragon's Approach? 2 genéricas, uma vermelha, feitiço. Dragon's Approach dá 3 de dano em cada oponente, você pode exilar Dragon's Approach e 4 cartas chamadas Dragon's Approach do seu cemitério. Então, tipo, tu vai ter que exilar 5 Dragon's Approach. Tipo, tu vai ter que ter pelo menos... Tu vai castar ele e tu vai ter que ter 4 no grave. Então, os 5 vão ser exilados e você busca qualquer dragão, se você fizer isso, e coloca em campo. Tá, Guma, 5? Como assim? Mas calma, dá pra ter quantos Dragon's Approach tu quiser no baralho. Eu já tentei trazer esse deck aí uma vez no canal, foi um deck bem divertido na época, mas eu tava usando cartas de aventura. Dragões com aventura não são tão bons com Dragon's Approach. Agora, dragões que embaralham no deck, que você pode buscar depois com o próprio Dragon's Approach, são ótimos. Inclusive, esse azul aqui, ó. Então, ó, não sei se pra quem não pegou, foi na época de Strixhaven, né? Então ele dá 3 de dano. Então, tipo, tu vai, supondo que tu faça os 5, tu vai dar 15 de dano, mas geralmente o ideal é você milar, né, os Dragon's Approach pra você poder fazer 2 Dragon's Approach só e já no segundo você já ter 4 no grave, né? Milados de alguma outra maneira. Então, tá aí, ó. Você pode exilar Dragon's Approach e 4 cartas chamadas Dragon Approach do seu cemitério. Eu acho que esse 4 é muito, né? Se fosse 3, tipo, se a mágica fosse a quarta, porque ter 4 no cemitério quer dizer que você, entre aspas, jogou 5, né? É muito demorado pra conseguir fazer isso, já que a gente não tem ainda dragões muito fortes no Pauper. Mas eu acho que no futuro a gente pode ser que tenha dragões bem legais. Esse aqui é uma opção pra você usar nesse deck, se você quiser fazer Izet. Eu acho que Temur é melhor, mas dá pra fazer Izet, que daí tem o Dirgur Island Dragon. 5 genéricas, uma vermelha não, um azul.
Ele é um voar com Ward 2. É igual. O Ward 2 igual ao do Terror, né? Só que ele é 4/4 e tem voar. Em vez de ser 5/5, ele tem voar e 4/4. Então interessante para você buscar, né, com o Dragon's Approach. E ele tem a habilidade de uma incolor, uma azul instantânea, que é dar tap uma criatura e draw a card. Então tu pode tá com ele na mão, no passe, dou tap aqui no teu bicho, é up to one na realidade. Então às vezes tu não tem nenhum bicho na mesa, tu pode só pagar 2 para dar um draw e embaralhar ele de volta no deck para você poder cavar o Dragon's Approach. Então esse cara aqui eu achei legal para isso, né? Dificilmente tu vai pagar 6 manas para baixar ele, mas pro Dragon's Approach eu acho que seria legal. Aí voltando, né? Eu falei aqui do Dragão Preto, eu acho que ele seria uma carta de sideboard, talvez para você exilar a carta do Grave, ou pra você... Porque ele tem Flying Death Touch, sei lá, bloquear alguma Crisálida do oponente, não sei, eu achei ele mais ou menos. E a habilidade dele de botar marcador, você... No deck de Dragon's Approach tu não vai ter muito bicho, né? Então essa habilidade de botar marcador seria melhor num deck de Crypt Reds, né? Só acho. Aí tem esse outro que eu achei muito bom. Esse aqui chegou... Eu acho que esse aqui é o meu 6º lugar, guys. Esse aqui é o meu 6º lugar. Esse aqui seria, acho que talvez o 7º. Outros, talvez esse. Esse aqui e esse aqui estão brigando pelo 6º lugar. Eu sei que meu top 5 geralmente são 6. Meu top 5 sempre são 6, né? Mas tá aí, ó. Ele é o meu 6º lugar. Eu acho que... Vou dizer que ele é o meu 6º lugar. Até bugou o negócio ali, ó. Ele eu acho que é o meu 6º lugar, guys. O que ele faz? Então tá. O que ele faz? Você tem a habilidade de pagar. Pera aí. Bugou ali, eu tive que resolver. Então, o que ele faz? Ele é um 5 manas, 3/3 voar, quando entra ganha 3 de vida. Isso eu acho uma coisa bem boa, porque pro deck de... pro deck de Dragon's Approach tu precisa segurar o jogo, né? Então, 5 manas, 3/3 voar, quando entra ganha 3 de vida. Legal. E tem o Rule Seek, uma verde, Sorcery, presságio, você busca no seu deck por uma land básica, revela e coloca na sua mão, e depois embaralha ele de volta pro deck. Então ajuda, né? O deck se for na base verde e vermelha, splashado pro azul. Mas também eu pensei nesse cara, para quem quiser usar no Gru Ramp. Porque se tu faz o Cascade nele, tu pode fazer pirata ele, então tu tem um 3/3 voar, ajuda para roubar a dianteira, manter a dianteira, né? E ele ganha 3 de vida. É o trocar o dragão, né? Tu troca de dragões, em vez do 5/4 que ganha o jogo, bota um bicho que só ganha 3 de vida. Eu sei, ele parece pior. Mas no início do jogo ele pode ser melhor, porque ele é uma verde, você busca um terreno básico. Então às vezes você pode buscar aquela montanha ou acelerar buscando a sua floresta, ele volta pro deck. Então, não sei, eu achei interessante. Às vezes vai que o pessoal aí queira testar no Gruhamp, fiquem à vontade, né? Não me xinguem. Mas então tá. Mas voltando aí, continuando falando de Dragon's Approach, na verdade, quem seria o meu 5º lugar, né, pra ser uma das melhores cartas para o Dragon's Approach, mas não só no Dragon's Approach, ele pode jogar em outros decks. Storm Shriek Pharaoh. 4 genéricas, uma vermelha, 3/3. Né? Quase todos é 5 manas, 3/3. Eu fiquei bravo com isso, porque tipo, porra, podia ser uns bichos mais gordo, 4/4, pra pelo menos não morrer pra raio. Eu sei que tem Galvanic no formato. Teve alguém que comentou uma vez, Guma, tu falou que 4/4 não morre pra raio, mas existe Galvanic. Eu sei, mas é mais difícil de tomar uma Galvanic do que raio. Raio é uma coisa muito mais global. Tem raio, tem Chain Lightning, tem Agony Warp, tem tipo muitas coisas da -3/-3, né? Dá 3 de dano. Agora 4 é um pouco menos cartas. E Cast Down mata qualquer coisa. Mas Storm Shriek Pharaoh, 5 manas, 3/3. Queria muito que ele fosse um 7 manas, 5/5 ou 5/6, uma coisa mais gorda, tá ligado? Tem Flying e tem Haste, bom, porque daí quando tu faz Dragon's Approach tu busca o bicho e ele entra batendo. O problema é que é 3/3, mas tá, ele tem esse 2 manas, aí ganha mais esse Flame Breath, acho que é o nome. Ganha mais 1/0 por 2 manas. Podia... Isso me deixou um pouco chateado, mas pelo menos ele tem essa habilidade. Uma incolor, uma vermelha, feitiço, presságio, descarte uma carta, se você fizer isso, compra 2 cartas. Lembra que eu falei que esse aqui é ideal você ter no grave? Então você pode descartar um Dragon's Approach e ainda compra 2 cartas. Então você vai aumentando aí o teu grave, embaralha ele de novo no deck pra você poder buscar. Então se quiser de repente fazer uma versão mono red, só que pena que esse bicho aí é só um 3/3, né? A gente tinha que ter um dragão mais gordo. Nossa, se ele fosse 7 mana, 5/5, ímpeto, nossa. Ia ser sonhar demais, talvez, né? Eu acho que ia ser sonhar demais com essa habilidade aqui. Mas não sei se talvez seria comum, né? Cara, mas se bem que Crisálida é comum, né? Então o céu é o limite. Literalmente aqui.
Bota ele... Bota 8 manas, então. 8 manas, 5/5 voar haste. Né? Tá bom? Aí com essa habilidade aqui. Imagina, 5/5, daí tipo, tu faz por 3 manas teu Dragon's Approach, busca um, bate 5, daí no outro turno tu vai fazendo mais algumas coisinhas pra encher o cemitério de Dragon's Approach, bate mais 5, aí no outro turno tu consegue finalmente fazer, daí tu bota 2, bate 10. E nisso eu já morri pro Mono Red, Burn, pros Familiars com High Tide. Mas eu morri feliz. É isso que importa, não é? Não é o segredo da felicidade, morrer feliz. Na verdade é o segredo da vida, morrer feliz, não é o segredo da felicidade. Tá. Tá aí. A cartinha pro Dragon's Approach. Em quarto lugar. Agora. Heritage Reclamation. Outro reprint funcional, mas nesse caso aí eu achei essa carta muito forte. Uma incolor, uma verde, instantânea, você escolhe um. Destrói artefato ou destrói encantamento. Naturalize já foi de base com a outra carta que foi lançada, que eu esqueci o nome de novo. E aquela carta também foi de base agora, porque essa aqui tem as mesmas habilidades, elas têm as mesmas habilidades, que é exilar uma carta de um cemitério, até uma carta de um cemitério e comprar uma carta. Ou seja, mesmo se não tiver carta nenhuma em cemitério, eu posso só falar, beleza, exilou 0 e compra uma carta. Porque às vezes podia acontecer de só ter carta no teu cemitério e tu não querer exilar a carta do teu cemitério. Então ele ainda é up to. Tipo, beleza, não precisa nem dar alvo. 2 mana compra uma carta verde. Mas não, ainda tem a versatilidade não. Se tiver um encantamento, um artefato incomodando, né? Tipo, daqui a pouco essa aqui vai ficar obsoleta porque vai vir uma igual que exila artefato e encantamento. Pode anotar, pode anotar. Porque aquela outra quando saiu eu já falei, nossa, Naturalize pra quê? Se eu tenho essa aqui que destrói encantamento, o artefato e ainda exila uma carta de um cemitério. Mas a ideia, o Wizards veio e compra uma carta. Tipo, porra, não, então exila daqui a pouco, tá ligado? Aí daqui a pouco vai ter uma embaixo assim, verde, destrói criatura também. Não sei qual é o limite desses caras. Mas essa carta aqui eu acho que é muito boa. As outras já viraram o bulk. E essa aqui com certeza eu vou ter que ter 8, porque não vai ser a carta tipo que nem The Glamour, por causa que a gente sabe, tem os terrenos indestrutíveis no Pauper. Mas essa carta aqui, pela versatilidade dela, é muito forte. Você exilar uma carta, destruir artefato e encantamento. Às vezes você pode ter até uma no main deck ali, porque tipo, tem 3 opções que se no formato tiver muito cemitério, tu pode usar. E artefato e encantamento a gente sabe que tem no formato, né? Então tem munitions pra destruir e artefato tem só escolher. Tirando as indestrutíveis, óbvio, tem artefato pra todo lugar. Então tá aí, essa carta eu gostei bastante. Achei ela bem forte. Return to Nature é a outra. Naturalize foi aposentada com Return to Nature e Return to Nature voltou à natureza mesmo. Agora tem Heritage Reclamation. A única coisa que eu fiquei chateado é que essa arte eu achei bem merda. Achei bem marromena essa arte aqui. Fala bem a real. A do Return to Nature tinha a das abóboras que eu gostava. Então, tá aí. Fica aí a reclamação. Terceiro lugar, Salt Road Pack Beast. 5 genéricas, uma branca, 4/3, uma besta. Custa 1 a menos para cada criatura que você controla. Afinidade por criaturas. Quando essa criatura entra, compre uma carta. Então pode ser, óbvio que não vai ser sempre, mas pode ser uma mana branca, 4/3, compra carta. Eu tava vendo um vídeo do Keyblink, não de 1º de abril, claro que ele botou algumas cartas dessa edição de uma maneira avacalhada, né? Ele botou aquela que uma preta Behold a Dragon, ele só botou uma mana preta -3/-3. Aí dizendo, tipo, meu Deus, o melhor removal do Pauper. Daí, tipo, se a pessoa vê e não tá ligado, fica até tipo, caralho, os caras fizeram isso mesmo. Mas não, aquilo lá tem que revelar um dragão ou pagar uma, né? Aquela que parece a Last Gasp, que é uma mana -3/-3. Então esse aqui, ele até comentou, né, que pode substituir, quem sabe, nos White Win o Militia Bugler, eu tive que procurar. Então ele pode substituir talvez o Militia Bugler. E se tu usar ele, não vale a pena usar o Militia Bugler, porque também ele não é buscado, não é tutorado pelo Militia Bugler. Porque o Militia Bugler é 3 manas, tu olha 4, tu pode pegar um bicho, mas às vezes ele pifa. Esse aí, teoricamente, né, tipo, tu vai sempre comprar uma carta, então tu não vai pifar, mas é pior às vezes, porque às vezes tu quer achar um bicho, tu vai comprar um land, né. Mas esse aí te garante pelo menos que tu vai ter uma carta na mão. Não pifa, mas né, não tem o olhar 4 do Militia Bugler. Então isso aí, se tu fizer, por exemplo, mana Traben, mana Raffine no turno 3, tu ainda não consegue fazer, né? Porque ele vai estar custando 4.
Então ele vai ser turno 4 em diante. A não ser que tu fez Raffine, só se tu fez assim, né? Mana Traben. Mana Raffine. Descartou Battle Screech. Aí turno 3, tu faz um Traben, tu faz o Battle Screech, daí beleza, ele custa 1 mana e tu ainda tem uma mana sobrando pra fazer outro Traben ou outro desse. Aí, porra, daí... Aí é a God Hand, né? Tu faz Mana Traben, Mana Raffine, descarta o... Tudo bem que não precisa nem fazer Traben no turno 1. Se tu fizer Mana vai. Raffine, descartando o Battle Screech. Aí no outro turno tu faz 2 Trabens, tu já tem 2 bichos, vira Battle Screech, tu vai ter 5 bichos, tu pode fazer com a terceira mana esse bicho. Não sei se vai 4 no deck, porque como custa 6, né, às vezes teu oponente limpou tua mesa e tu tá lá, tem que pagar 6 mana pra baixar esse aqui. Tem aqueles 6 manas o Falcão, né, que tem Cycling 1 pra buscar a planície, tipo, às vezes já é difícil de baixar aquilo, e aquele bicho é bem bom quando tu tem algumas criaturas, e às vezes 6 manas já tu não consegue baixar aquilo, então... Mas claro, esse aqui geralmente tu vai pagar... Vou dizer que 4 manas, já, a média de vezes tu vai pagar 4 manas, mas eu gostei. Eu achei que é uma opção legal, de repente o White Winnie vai para um lado mais de tokens. Às vezes ele vai para um lado de tipo, vou fazer no passe Raise the Alarm, boto 2 tokens 1/1, faz com gatinho, que daí quando ele morre também tu pode recapitular, dar o nerf nele, né, ou embalsamar. Então é interessante, eu gostei. Eu acho que é forte. Tudo bem que pode ser que jogue menos do que cartas que eu nem falei aqui no top, pode ser, mas eu gostei dele. Eu acho que me dá uma esperança de que talvez o branco possa jogar. Falando em branco poder jogar, cara, esse bicho não tava nem nas minhas cartas. Eu não ia comentar nem sobre essa carta. Mas aí durante a live, alguém comentou, tipo, falou assim: nem falou do meu Mardu Devoutee. E eu falei: não, beleza, vou dar uma olhada de novo. Daí eu olhei e falei: esse bicho. 1 mana, 1/2, que filtra, né? Prophetic Prism agora tá aí, né? Daí eu, tipo, passou totalmente despercebido. Tipo, burrice minha, né? Então, quando ele entra, tu dá Scry 2. Eu lembro de ter lido a primeira vez que tem que dar Scry 2, mas eu meio que pensei, Scry 2, né? Foda essa merda, tem Traben Spectre pra você dar draw. Scry 2 é pior do que draw, já tive essa discussão, blá 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 blá. Mas, em deck, tem alguns decks que ele é melhor do que o Traben em Spectre. Claro, se tu quiser fazer um White Wind splashado pra preto ou vermelho, mas você pode usar ele no Mardu, né? Já que o nome tá sugestivo aqui, você pode fazer um BW. Não sei se de repente... Eu acho que num BW, no Mardu, ele não é... No Mardu, talvez, mas no BW ele é pior do que o Traben. No BW tu é 2 cores, então tu não precisa tanto assim, né, do fixing. Tu pode ter o Prisma, que eu acho que é melhor. Agora no Mardu, talvez, né, às vezes falta uma das manas, aí tu não precisa usar tanta além de virada. Mas eu pensei nele, cara, o que abriu minha mente mesmo foi quando eu pensei, cara, e se fizer um Call Gates... Porque no Call Gates ele é o W, né, azul e branco. E muitas vezes você tem que usar cartas vermelhas no side. Pyroblast ou Breath Weapon. Tudo bem que Breath Weapon leva ele, né? Mas tipo, dá pra usar, porque precisa usar Breath Weapon ou Cast into the Fire e Pyroblast principalmente. Ou o preto, que é o Suffocating Fumes, Armies of Hadar. E, cara, quando eu jogava de Call Gates, às vezes, tipo... Porra, tu fazer um gate no início, tu vai escolher azul e branco, porque tu precisa de azul e branco, que é a principal fonte de mana do teu jogo, né? Se tu escolher vermelho no início, tipo, eu fiz a gate branca e tem uma ilha. Vou escolher vermelho aqui, beleza. Aí eu faço a ilha. Cadê a mana, as 2 azuis pra dar o counter spell, tá ligado? Tipo, se fudeu. Então esse cara aqui, além do Scry 2, que você pode fazer Squadron Hawk, beleza, Brainstorm, botou as 2 no topo. Em vez de ter que fazer Squadron Hawk já encher a mão de novo e às vezes ter que fazer aquele descarte, tu pode baixar um Mardu Devoutee e bota os 2 Squadron Hawk no fundo. Cadê o Squadron Hawk? Baixa depois, sem pressa. Então, claro, o Scry 2 também de início de jogo ele é bom pra você poder ter um corpo na mesa e poder não ter que se preocupar tanto em ficar cantripando, né? Então acho que preordem ele, óbvio, no vácuo. Preordem é melhor, dá um draw. Só que ele num deck como Call Gates, que tu quer corpo na mesa, segurar o jogo, ele bloca, ele pode ser um corpo para Prismatic Strands. E tu ainda tem o Scry 2. Então, em vez de tu dar o draw, tu botou um bicho 1/2 na mesa. Tipo, pro Call Gates é bom igual, sabe? E o fixing, tu não vai fazer 2 manas vermelhas com Call Gates, tu não vai fazer 2 pretas com Call Gates. Tu tem muita mana, muito terreno incolor, como é o caso do Basilisk. Então ele ajuda nesse caso. Outro deck
que eu até comentei, eu devia ter baixado, vou baixar aqui, peraí. Tá aqui. Outro deck que eu comentei, que é um deck que eu gosto muito, mas é porque daí, beleza, é coisa minha, é o deck do Tetmos, que ele, nesse deck, vai ficar maravilhoso, se tu quiser fazer o splash para um preto ou para o vermelho. Geralmente eu jogo de GW, né, de Tetmos, mas às vezes eu sinto falta de alguma coisa preta ou vermelha, nem que seja um removal global para limpar as cartas do oponente, e com esse cara eu consigo fazer essa mania. Eu não vou precisar fazer 2 manas pretas ou 2 vermelhas, é só uma vez e deu. Eu não sei, e ele é um drop 1, que o deck do Tetmos, geralmente ele é mais mono white splashado pro verde. Então tu não tem turno 1, floresta, alguma coisa. E eu já tentei botar o bicho que é Surveil 2 da edição de... Ele é um mana 2, chegou a jogar no Dread. Um mana 1/1 que entra Surveil 2, tu paga uma verde e dá marcador mais 1 na criatura. Eu pensei em usar ele. Só que esse cara aqui é muito melhor. Além disso ele é um 2, ele para mais bichos. Né? Se teu oponente está com alguns Trabin, Spectre, Augur of Bolas, você pode ficar bloqueando. E ele volta e tem esse Scry 2. Então, o Surveil 2 para o deck do Tetmos seria melhor. Mas eu achei que, por ser branco, tanto você tem um drop 1. Eu cheguei a pensar usar Trabin nesse deck, mas não vingou, tá ligado? Porque quase nunca eu consigo estourar Claw. A pista tu nunca estoura, porque tu tá usando sempre tuas manas contadinhas todo turno para proteger o Tetmos, para fazer os bichos, para... Sabe? E esse bicho aqui, eu não sei, deve ter mais decks que esse cara vai entrar que vai ser melhor. Talvez possa ser usado num BW faquinha, ou num Boros, né? Tipo, tu pode fazer, em vez de 8 Trabin, tu bota 6 Trabins, né? 3 de cada e 2 desse, pra tu poder ter no início do jogo aquele Scryzinho legal. Mas não sei, gostei. Gostei desse cara, já sou fã. Como. Acho que foi. Como é que é o nome dele? Acho que era o Fake Caetano, comentou no chat. Já estou devotizado. Estou devotizado. Esse cara aqui. Ele só não é o primeiro lugar porque, infelizmente, desbaniram o High Tide. E com o High Tide, essa carta aqui, que já eu achava melhor, já achava melhor antes, mas com o High Tide, essa aqui, tipo, não é a número 1, é a número 0, tá ligado? Vou até atualizar aqui, ela não é a número 1, eu acho que é a número 0. Porra, ela é muito boa. Ah, como é que ela faz? Vamos lá, você não sabe ler, né? Focus of the Mind, 4 genéricas, 1 azul. Como todo jogador de Magic. Não sabe ler. Instantânea. Essa criatura, viu? Eu não sei ler também, já tô lendo errado aqui. Essa mágica custa 2 a menos se você jogou uma outra mágica nesse turno. Então ela custa 5, mas se você jogou outra mágica, ela custa 3. Beleza, 2 genéricas e 1 azul. Compre 3 cartas e descarte uma carta. Compre 3 fucking cartas. 3 fucking cartas. Ah, descarta uma carta, Gu. Não, mas beleza, tu descarta ali num deck como o Família, você pode descartar o Deep Analysis, pode descartar num deck no B a Sneak Snacker. E com as 3 cartas tu volta as outras Sneak Snacker, né? Tu pode dar o Snuff Out e beleza. Tipo, pago 3 mana aqui no passe, compro 3 e descarta uma carta. Geralmente 3 manas pra comprar carta no passe, tu compra 2. Tipo, no passado era, meu Deus, 3 manas compro 2 no passe. Essa aí compra 3 e descarta uma carta. É muito forte. Muito forte. Óbvio, né? Se tu não tiver spell e ter que pagar 5, ela é uma Lorien empeorada, mas ainda assim ela é uma Lorien instantânea, tá ligado? Ah, tem que descartar uma carta, mas tipo, Lorien é 5 manas. Eu não sei como explicar o como absurda essa carta é. Cada vez que eu mais... Toda vez que eu... É que nem esse aqui, tá parecendo esse carinha aqui. Quanto mais eu falo dessa carta, mais melhor fica. Melhor ela vai ficando. Mais forte vai ficando. Então, fiz High Tide, beleza. Ela já custa 3. Supondo que tu fez no turno 3. Vamos lá, só tem 3 ilhas. High Tide. Aí tu tem 2 manas. 2 lentes adicionando 4. Tu pode dar um snap pra desvirar 2 e agora tu tem 6. E tu jogar 2 dessa mágica. Comprando 6 cartas. E descartando... tem que descartar 2. Descarta aqui de penalidade, pago com uma ilha aqui que adiciona 2. Compro mais 2 aqui. Porra. Essa carta aqui. Qual outro deck? Então, o B. Familiars. Ou High Tide, né? Familiars está meio que já quase igual ao High Tide. Que mais? Que outro deck? Eu acho que é. São esses dois principalmente que eu consigo ver. Porque também no B tu pode dar um Snuff Out.
no passe, pagar 3 manas, comprar 3, mano. 3 manas. Ridículo. O meu oponente tá ali jogando, nada, tu teve que dar um Spell Pierce num negócio. Beleza, tipo, com 4 manas, deu Pierce e tem 3 no passe, compro 3 aqui. Instantâneo, mano. Instantâneo. Tá aí, cara. Talvez eu tentar adivinhar aqui qual outro deck. Deixa eu pensar um segundo. Qual outro deck pode jogar isso aqui? Turbo Fog? Mas, tipo, Turbo Fog existe? Cadê os Turbo Fogenses? Não é? Tipo, é um deck que poderia usar. Eu gosto do Turbo Fog, da versão Temur. Mas... tu dá Moment's Peace, aí tu paga 3 e compra 3 e... Mas talvez pro Turbo Fog vale mais a pena aquele que tu tem Scry 2, né? E dá 2 draws. Que tem o Foritel. Mas também dá pra usar isso aqui. Merchant Scroll busca isso aqui. Então no High Tide tu pode só ter um, assim, só pra... Ou 2, pra não ficar demais na mão no início do jogo te travando. Tu dá Merchant Scroll pra isso. Se tiver uma barreira na mesa, tu paga 1 pro Merchant Scroll. E paga 2. Porque tipo, ela vai custar 3, mas tem a barreira, então vai custar 2 pra comprar 3 cartas e descartar uma. No total tu gastou 3 manas. Isso tu já não fez um High Tide. Enfim, tá aí. Essa é a melhor carta da edição. Essa aqui eu acho que é a segunda melhor. E eu tô sonhando aí com os dragões, o deck de Dragon's Approach. E é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like, que ajuda demais aí ao nosso trabalho continuar continuar fazendo o trabalho de produzir vídeos. Dê uma olhada aí no site da Liga para vocês poderem aproveitar também a promoção e concorrer a 50 kits de pré-lançamento. Utiliza lá o nosso código, não esquece, lá no finalzinho da compra de vocês. E acho que é isso. Faça, por favor, se puderem ajudar, faça o que vocês quiserem também, não sou o pai de vocês. E é isso. Mas me dá uma ajuda aí. Valeu? Quem quiser também ter o Catarse para dar um help para nós. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí outras cartas. E se eu esqueci de falar algum detalhe de alguma carta, também comenta aí para nos dar pra gente saber mais coisas sobre as cartinhas. E é isso. Um grande abraço e falou!